Em uma manhã em que tudo já parecia estar dando errado, Amália Gomes tomou uma decisão da qual passaria o restante do dia se arrependendo, não porque fosse a escolha errada, mas porque a forçaria a confrontar algo que ela passara anos se recusando terminantemente a enxergar. Seu motorista particular havia ligado às 6h45 da manhã, avisando que estava doente exatamente 45 minutos antes de ela ter que estar em uma sala de reuniões do outro lado da cidade para finalizar o acordo de investimento mais importante de toda a sua carreira. O serviço reserva que sua assistente Soraya havia organizado falhou miseravelmente devido a um erro no sistema de agendamento. A estimativa de tempo para um carro de luxo era de 22 minutos e Amália precisava estar em movimento em menos de 5 minutos para não perder o horário. Então, ela fez o que nunca fazia em sua rotina perfeitamente controlada. Ela abriu um aplicativo de motoristas de bicos de última hora, aceitou o primeiro perfil disponível que apareceu na tela e disse a si mesma que era apenas uma carona de carro comum. Apenas um estranho atrás de um volante. Apenas um meio prático para atingir um fim necessário. O homem que encostou no meio-fio do lado de fora de seu prédio luxuoso em Belo Horizonte, apenas 3 minutos depois, dirigia um sedã prateado limpo, porém visivelmente envelhecido pelo tempo e pelo uso constante. Ele vestia uma camisa de botão desbotada, mas impecavelmente passada no colarinho, e tinha a maneira silenciosa e sem pressa de alguém que há muito tempo havia deixado de sentir a necessidade de impressionar quem quer que fosse. Seu nome, de acordo com o registro do aplicativo, era Caio Teixeira. Ele tinha 28 anos de idade. Ele trabalhava em vários bicos simultâneos para manter as contas em dia. E para Amália Gomes, naqueles primeiros 30 segundos de interação, ele era absolutamente invisível, apenas uma peça funcional em seu tabuleiro de xadrez corporativo. O que ela deveria ter feito embora não entendesse isso até muito mais tarde, era olhar com muito mais atenção para o homem à sua frente. Caio Teixeira nem sempre dirigira para estranhos cruzando a cidade por um valor pago por hora trabalhada. Houve uma versão anterior dele que usava um crachá de identificação em um tipo diferente de edifício que se sentava em salas onde as decisões tomadas tinham uma escala arquitetônica global, onde os sistemas que ele projetava moviam centenas de milhões de reais em mercadorias através de continentes com uma precisão sem qualquer tipo de atrito. Caio fora antes que os últimos 3 anos desfizessem tudo o que ele pensava saber sobre sua própria vida, um engenheiro de sistemas sênior, em uma das empresas de infraestrutura logística mais respeitadas do país, a Vértice Soluções. Ele havia construído algoritmos de roteamento complexos, que ainda eram amplamente utilizados no mercado atual. Ele havia prestado consultoria sobre protocolos de cadeia de frio para clientes cujos nomes apareciam nas laterais de caminhões em todo o território nacional. Ele, certa vez, entregara uma apresentação técnica para uma sala com 14 executivos seniores, que terminou com uma ovação de pé, o que ele achou profundamente embaraçoso, porque acreditava que o trabalho falava por si e não precisava de aplausos. Ele fora, por todas as métricas profissionais conhecidas, alguém verdadeiramente excepcional. E então, sua esposa o deixou de forma repentina. E sua filha, Elisa, tinha apenas 6 anos de idade e estava assustada com a nova realidade. Elisa precisava dele presente de uma forma que um escritório de canto e uma semana de trabalho de 100 horas simplesmente não podiam permitir. Então, ele se afastou de tudo. Não com amargura ou ressentimento, pois Caio Teixeira não era um homem amargurado, mas com a intenção silenciosa e deliberada de alguém que decidira que uma coisa importava mais do que todo o resto combinado. Elisa importava mais do que qualquer promoção ou bônus anual. O resto era totalmente negociável para Caio.
A menina era pequena para a sua idade, com olhos escuros e profundos, que notavam absolutamente tudo ao seu redor, e carregava sempre consigo um coelho de pelúcia chamado Bilu, que sobrevivera a cada mudança de casa, a cada semana difícil e a cada noite em que ela adormecia, esperando o pai voltar de seu último turno de trabalho. Ela era a primeira coisa em que Caio pensava todas as manhãs e a última coisa que ele verificava todas as noites, uma pequena prova viva e respirante de que ele havia feito a escolha certa, mesmo nos dias em que a escolha certa parecia quase impossível de sustentar financeiramente. Ele nunca reclamou dos bicos que precisava fazer. Ele dirigia quando precisava dirigir. Ele fazia entregas quando precisava entregar. Ele fazia o que tinha que ser feito sem anunciar seu sacrifício a ninguém, porque essa era a única maneira que ele conhecia de viver com integridade. E em manhãs como esta, quando ele parou no meio-fio, em frente a uma torre de vidro, e uma mulher jovem, em um casaco de grife, entrou no banco de trás, sem sequer olhar em seus olhos, ele simplesmente colocou o carro em marcha e fez o seu trabalho com dedicação. Ele lera em algum lugar anos atrás que a forma mais perigosa de ignorância é aquela que não sabe que é ignorância, o tipo que usa a confiança tão naturalmente que nunca pensa em questionar a si mesma. Ele pensara muito sobre isso nos anos desde que deixara a Vértice. Não com ressentimento apenas, com a clareza particular que vem de escolher a invisibilidade voluntariamente, de observar como o mundo visível se move e o que ele costuma ignorar. Ele aprendera mais sobre sistemas, sobre as suposições embutidas neles e sobre as lacunas que se acumulam nas margens em 3 anos de trabalho informal do que em 4 anos atrás de um crachá corporativo de elite. As pessoas que dirigiam as redes de logística do mundo, em grande parte, não falavam com as pessoas que realmente se moviam através delas. Essa lacuna era uma falha de design que nenhum algoritmo jamais havia abordado de forma eficaz. Nada do resto era visível do lado de fora do carro. Nada do que ele fora era visível para aquela passageira. E para Caio, estava tudo bem assim. Amália Gomes havia construído sua empresa de dentro para fora com uma garra invejável. Ela assumira o comando do Grupo Magistral Logística aos 24 anos, tornando-se a CE o mais jovem de sua história, depois que o Conselho de Administração, enfrentando uma série de falhas operacionais e uma base de clientes cada vez menor, decidiu que alguém que entendesse de sistemas melhor do que de política poderia ser exatamente o que a empresa precisava naquele momento de crise. Ela provou que eles estavam certos e muito mais. Em 2 anos, ela reestruturou 3 divisões inteiras, cortou desperdícios em 31% e garantiu um fluxo de novos contratos que triplicou a receita projetada da empresa. Ela era afiada, implacável e quase sempre estava certa sobre as grandes coisas do negócio. Ela era, em algumas das coisas menores e mais humanas, bem menos cuidadosa. Ela julgava as pessoas rapidamente. Ela categorizava os indivíduos de forma veloz, como um ativo útil, ou uma fricção desnecessária, como alguém relevante ou alguém ignorável. E uma vez que uma categoria era atribuída, ela raramente revisitava sua decisão. Era eficiente, e a eficiência era o princípio sobre o qual ela organizara toda a sua vida profissional. Os homens e mulheres que se moviam em sua órbita sabiam disso sobre Amália. Alguns achavam isso esclarecedor e direto. Outros achavam silenciosamente desumanizador. Soraya, sua assistente fiel, aprendera a trabalhar em torno disso com uma diplomacia praticada, inserindo pequenas correções nas margens das suposições de Amália sempre que podia para evitar conflitos desnecessários. Caio Teixeira, entrando suavemente no tráfego intenso da manhã em Belo Horizonte, fora arquivado imediatamente sob a etiqueta de irrelevante na mente da empresária. Ele não reagiu ao ser ignorado. Ele configurou a navegação no painel,
Verificou seus espelhos retrovisores e não disse uma única palavra. A cidade se movia ao redor deles em sua urgência comprimida habitual, ônibus cortando faixas, furgões de entrega, parados em fila dupla nos cruzamentos e ciclistas atravessando as brechas com uma confiança imprudente. Caio dirigia sem qualquer tensão aparente, lendo o tráfego da mesma forma que alguém lê um texto familiar, fazendo pequenos ajustes antes mesmo que eles se tornassem necessários. Ele virou à esquerda, onde o GPS indicava para seguir em frente cortando por um quarteirão residencial que economizou 4 minutos de rota sem dar explicações. Amália não percebeu a manobra. Ela estava profundamente imersa em sua ligação telefônica, sua voz baixa e controlada, uma das mãos pressionada contra a janela, enquanto os prédios passavam como borrões. No assento ao lado dela, os contratos impressos estavam espalhados sobre o couro, páginas cheias de números, cifras e cláusulas que ela revisara na noite anterior e na noite anterior a essa, e ainda estava revisando agora, em um carro dirigido por um homem cujo nome ela já havia esquecido completamente. O acordo com Dante Holanda representava algo muito maior do que apenas dinheiro. Representava a prova definitiva de que a expansão para o norte da magistral era viável, de que o modelo operacional que ela redesenhara do zero poderia aguentar o peso de um crescimento real. Se Dante desistisse do negócio, não era apenas o capital que desapareceria. Seria a narrativa de sucesso os próximos 6 meses, de confiança dos investidores. O impulso que ela passara 2 anos construindo com tanto suor. Ela não podia se dar ao luxo de perder aquilo. Não aquele acordo, não naquele trimestre. Não com o conselho observando cada movimento seu com a atenção cuidadosa de pessoas que esperavam ser vindicadas ou alarmadas. Caio, por sua parte, não disse nada durante o primeiro trecho da viagem. Ele apenas ouvia da maneira como alguém ouve quando a informação que chega já está se encaixando em padrões conhecidos. Ele reconhecia a cadência de um acordo sob estresse, a ansiedade particular de uma C, e o tentando manter unido algo que parece querer se despedaçar. Ele já ouvira versões daquelas conversas antes em outros contextos do outro lado da mesa de negociações. Ele não disse nada sobre nada disso. Ele apenas continuou dirigindo. Qual rota do norte o Sr. Dante está questionando? Caio perguntou calmamente quando ela encerrou a ligação. Sua voz era tranquila, como se a pergunta estivesse esperando por uma abertura natural em vez de forçar uma. Ela olhou para cima de seu telefone pela primeira vez desde que entrara no carro. Ela olhou para ele da mesma forma que se olha para um móvel que inesperadamente começou a falar. Perdão, ela respondeu com desdém. A rota do norte, aquela que seu parceiro de negócios está questionando. É o corredor através do centro de distribuição de Horizonte ou o atalho que contorna a cidade de Canela. Ele detalhou com calma. Isso não é da sua conta? Amália disse secamente e voltou sua atenção para o celular. Caio não disse mais nada. Ele entrou no viaduto e o horizonte da manhã se abriu à direita com torres de vidro, refletindo um céu sem cor, e ele continuou dirigindo. Alguns minutos depois, um caminhão de entrega surgiu de uma rua lateral, sem sinalizar, avançando bruscamente. Em um único movimento suave, sem o guincho dos freios, sem qualquer solavanco, Caio já havia movido o carro lateralmente, limpando a brecha, antes mesmo que o caminhão tivesse cometido totalmente seu erro. Todo o incidente durou talvez 1,5 segundos. Amália não sentiu nada do habitual solavanco de adrenalina de um quase acidente. Quando ela olhou para cima, o caminhão já estava atrás deles, ficando pequeno no espelho. Ela olhou para a nuca de Caio por um momento, antes de desviar o olhar. Suas mãos estavam firmes no volante. Seus ombros não haviam mudado de posição. Ele não dissera nada sobre o ocorrido, nenhum suspiro agudo, nenhum comentário, nenhum olhar no espelho em busca de validação.
Apenas o ajuste limpo e automático. E então, a estrada continuando. Ela não disse nada, mas algo nela, algum instinto executivo afinado para a competência, tomou uma pequena e involuntária nota mental. Eles estavam a 6 quarteirões dos escritórios da magistral quando Soraya ligou novamente. Sua voz estava tensa daquela maneira que ficava quando ela tentava segurar um problema enorme com as 2 mãos. Temos uma situação grave, disse Soraya. A equipe de Dante Holanda acabou de enviar um alerta de emergência. Uma das remessas refrigeradas no corredor norte, a remessa de Dante, aquela ligada à prova de conceito da expansão, perdeu a integridade de temperatura em algum momento nas últimas 12 horas. Eles estão dizendo que o sistema de monitoramento da cadeia de frio falhou em disparar um alerta. A carga foi totalmente comprometida. Dante está chamando isso de uma violação direta do acordo de nível de serviço operacional. Amália já estava sentada ereta no banco inclinada para frente. Qual é a estimativa do prejuízo? Perguntou ela. Na carga em si, algo entre 400 e 600 mil reais. Mas esse não é o verdadeiro problema. O problema é que Dante está usando isso como justificativa para pausar todo o compromisso de investimento. Ele está convocando uma revisão de emergência agora mesmo. Se ele desistir, a expansão norte perde sua âncora principal. 38 milhões de reais perdidos, ou quase perdidos, por causa de uma falha na cadeia de frio que nenhum alarme sinalizou. Coloque o Jonas na linha agora, ordenou Amália, e me consiga os registros do sistema do Centro de Distribuição de Horizonte das últimas 72 horas. Já estou enviando para o seu tablet? Respondeu a assistente. Amália encerrou a ligação e abriu o arquivo que Soraya encaminhara. Sua mandíbula estava tensa, seus olhos se moviam rapidamente através de colunas de carimbos de data-hora e leituras de temperatura. Os números eram densos, o tipo de dado que exigia contexto para ser interpretado, um contexto que ela não tinha totalmente naquele momento de crise. Atrás do volante, Caio não dissera nada até então. Então ele falou: a remessa foi roteada pelo corredor norte na execução da madrugada, aquela que começa por volta das 3 horas da manhã. Amália olhou para cima lentamente confusa. O quê? A execução das 3 horas da manhã pelo corredor norte, repetiu ele. Existe um segmento dessa rota entre o centro de Horizonte e o entroncamento de Canela, onde o sistema de monitoramento de refrigeração tem uma janela de interferência conhecida. Isso acontece quando a torre de retransmissão na rodovia 9 está em modo de manutenção. O sinal de alerta é suprimido. Não é uma falha catastrófica total. É uma lacuna técnica. Mas, se uma remessa passar por ali no momento errado, a temperatura pode oscilar além do limite antes mesmo que o sistema registre um aviso. O interior do carro ficou em um silêncio absoluto. Como você sabe disso? Amália perguntou com a voz baixa. Caio manteve os olhos na estrada. Eu já vi isso antes. Ela ficou olhando para ele por um longo momento, em choque silencioso. Então, o nome de Jonas Costa brilhou em seu telefone e ela atendeu imediatamente. A voz de Jonas, o CFO da magistral, veio pelo alto-falante, com sua combinação habitual de autoridade e irritação contida. Ele fora diretor financeiro por 7 anos, e nesse tempo desenvolvera um senso finamente calibrado de quando se preocupar e quando fingir estar preocupado. Isso, Amália notou, era uma performance teatral. Seu tom era nítido e explicativo, a voz de um homem apresentando uma narrativa que ele já havia composto com cuidado. É uma falha operacional grave, Amália, disse Jonas. Simples e direto. A equipe do Corredor Norte não seguiu o protocolo de segurança. Eu já sinalizei isso para o diretor de logística. Quem aprovou o roteamento das 3 horas da manhã? Perguntou Amália. Houve uma breve pausa do outro lado da linha. Isso está sendo investigado agora mesmo.
Jonas, se a lacuna de monitoramento estiver no segmento Horizonte Canela, isso não é uma falha de protocolo. É um problema de design de sistema. Quem foi o responsável pela configuração da retransmissão naquele corredor? Ela pressionou. Outra pausa, desta vez mais longa. Essa é uma questão técnica profunda. Posso pedir para alguém? A torre de retransmissão na rodovia 9 estava em manutenção agendada na noite passada. Verifique os registros. Caio falou então do banco da frente, não em voz alta, mas com uma precisão que cortou o ruído ambiente da chamada. Pergunte a ele quando a janela de manutenção foi registrada e se o cronograma de manutenção foi atualizado no sistema central antes da decisão de roteamento ser tomada. Amália olhou fixamente para Caio. Algo em sua voz havia mudado. Não estava mais alto ou mais duro, apenas mais preciso. Era a voz de alguém lendo um mapa que ele mesmo havia desenhado. Jonas, disse Amália, quando a janela de manutenção para a retransmissão da rodovia 9 foi registrada no sistema central. O silêncio na linha durou tempo demais para ser confortável. Vou precisar verificar os registros internos, disse Jonas finalmente. Consiga os registros agora, disse Amália, e encerrou a chamada bruscamente. Caio encostou em uma baia de estacionamento de curta duração a meio quarteirão do prédio da magistral. Ele colocou o carro em posição de estacionar e virou-se para trás pela primeira vez de forma direta, apoiando um braço no encosto do banco do passageiro. Ele tinha um rosto calmo do tipo que não entregava nada, sem a intenção de esconder algo. Se você conseguir os registros de aprovação de roteamento dos últimos 30 dias, começou ele. Junto com as atualizações do cronograma de manutenção para aquele corredor, é provável que encontre um padrão. Incidentes isolados não causam esse tipo de dano sozinhos. Mas, se alguém tem roteado carga através dessa lacuna de monitoramento repetidamente, e se essa carga tem sido consistentemente subsegurada antes da partida, então o que parece ser uma falha de sistema é, na verdade, algo inteiramente diferente e muito mais sinistro. Amália colocou o telefone de lado no assento. Quem é você de verdade? Ela perguntou. Caio Teixeira. Sou seu motorista. Ele respondeu com simplicidade. Eu sei o que o aplicativo diz. Quem é você, na verdade? Ela insistiu. Ele olhou para ela com firmeza. Alguém que construiu sistemas como o que sua empresa está operando antes de eu deixar a indústria. Você deixou a logística, ela questionou. Engenharia de sistemas. Infraestrutura logística de cadeia de frio especificamente, explicou ele. Uma pausa se seguiu. Passei 4 anos na Vértice Soluções de Infraestrutura, na divisão norte deles. Algo se moveu no rosto de Amália, não surpresa exatamente, mas uma recalibração aguda e repentina. A Vértice havia projetado a espinha dorsal operacional da magistral. Os algoritmos de roteamento, os protocolos de monitoramento, tudo fora entregue por eles 6 anos atrás. Você trabalhou no nosso sistema, disse ela. Trabalhei na arquitetura em que seu sistema se baseia, sim, ele confirmou. Por que não disse nada antes? No carro, quando eu tentei perguntar, você me disse que não era da minha conta? Ele lembrou, sem tom acusatório, apenas fatual. Suba comigo agora, ordenou Amália. Eu sou um motorista de aplicativo Amália, disse Caio. Estou pedindo para você subir comigo agora. Os escritórios da magistral ocupavam o 14º e o 15º andares de uma torre imponente no lado leste da cidade. Amália moveu-se pelo lobby com seu impulso habitual, e Caio a seguiu silenciosamente, sem atrair atenção especial. Soraya os encontrou nos elevadores. Olhou para Caio e depois para Amália, com uma pergunta que era profissional o suficiente para não fazer em voz alta. Ele conhece o sistema, disse Amália apenas. Consiga para nós os registros de roteamento do corredor norte últimos 30 dias. Atualizações do cronograma de manutenção.
documentação de seguro, de todas as remessas de cadeia de frio nessa janela, tudo. Soraya já estava se movendo antes mesmo de Amália terminar. Eles se instalaram em uma sala de conferências com paredes de vidro que dava vista para a cidade. Caio sentou-se à mesa sem precisar ser convidado. Amália deslizou o laptop em direção a ele e ele começou a trabalhar metodicamente sem narração, como alguém que sabe exatamente o que está procurando. Seus dedos se moviam com agilidade e sem hesitação. Amália o observava. Depois abriu seus próprios arquivos e trabalhou em paralelo, tentando alcançar um problema para o qual percebeu estar tragicamente despreparada. Soraya apareceu na porta 20 minutos depois com um tablet na mão. "Os registros estão todos aqui", disse ela. "Também descobri algo mais. 3 das remessas de cadeia de frio nos últimos 30 dias, todas roteadas pela janela da lacuna de monitoramento, foram subseguradas no momento da partida. Os ajustes de seguro foram feitos manualmente, e a assinatura de aprovação em todas as 3 é a mesma." Amália olhou para cima com o rosto pálido. "Jonas Costa", disse Soraya suavemente. Caio encontrara o mesmo fio por uma extremidade diferente. Ele virou o laptop para Amália. Na tela havia uma linha de dados de sistema modificados, uma única entrada nos registros de cronograma de manutenção, datada de 18 dias atrás, com carimbo de hora às 11h57 da noite. Uma atualização retroativa. Alguém entrara no sistema central e alterara o registro da janela de manutenção após o fato obscurecendo a sobreposição com a decisão de roteamento. "Não é uma falha operacional", explicou Caio com voz firme. "Alguém modificou o registro de manutenção retroativamente para fazer isso parecer uma coincidência de agendamento. Combinado com o padrão de subseguro, isso não é negligência. Alguém tem orquestrado isso, provavelmente, roteando carga comprometida pela lacuna, depois reivindicando perdas de seguro enquanto vende as mercadorias por fora através de um canal separado." Amália estava completamente imóvel, processando a traição. "Ele tem feito isso há pelo menos 3 meses", acrescentou Caio. "Possivelmente mais tempo se os registros anteriores mostrarem as mesmas assinaturas. A quantia que ele extraiu das reivindicações de seguro apenas no último trimestre seria significativa." Soraya puxou uma cadeira sua com postura diplomática, dando lugar a algo mais direto. "Eu posso rodar os registros anteriores agora. Não vai demorar muito." "Faça isso", disse Amália. Então, ela olhou para Caio. Para a camisa gasta as mãos cuidadosas, os olhos firmes que estiveram observando e processando desde que ela entrara em seu carro. Ela pensou na maneira como o tratara, descartando-o sem uma palavra. "Eu sinto muito", ela disse. Caio olhou para ela. "No carro, quando você perguntou sobre a Rota do Norte, eu fui rude com você?" "Você estava distraída", ele disse. "É compreensível." "Não, não é. Eu ignorei você completamente." "As pessoas ignoram os motoristas?", ele disse com simplicidade. "Não é incomum. Isso não torna o comportamento aceitável", Amália rebateu. Ele não discutiu com ela, apenas acenou com a cabeça e voltou aos dados na tela. O confronto com Jonas Costa aconteceu na mesma sala de conferências com Dante Holanda, participando por vídeo de seu próprio escritório. Dante era um homem de olhos frios e calculistas, o tipo de pessoa que reconhecia a forma de uma crise antes mesmo de ela ser totalmente nomeada. Ele assistiu aos primeiros 10 minutos em silêncio absoluto e, quando as evidências foram apresentadas, ele se inclinou para a frente. "Há quanto tempo isso está acontecendo?", ele perguntou. "Acreditamos que pelo menos 3 meses", respondeu Amália. "E como vocês identificaram isso tão rápido?", Dante questionou. Amália olhou para Caio sentado na ponta da mesa. "Alguém que conhece este sistema melhor do que qualquer outra pessoa nesta sala." Dante estudou Caio com atenção.
Quem é você? Perguntou ele. Caio Teixeira? Ele respondeu. Ele é um consultor. Amália disse antes de pensar. Jonas Costa, que passara os últimos 20 minutos encolhendo-se em sua cadeira. Finalmente falou com uma voz que perdera toda a sua autoridade. Isso está sendo tirado do contexto. Os ajustes de seguro foram decisões de gestão de risco. Às 11h57 da noite, Soraya interveio. Jonas parou de falar. Usando suas credenciais de acesso direto, acrescentou Caio, sem levantar os olhos da tela. O sistema registra as credenciais do usuário em todas as edições de registros retroativos. É um recurso de segurança. Quem construiu essa arquitetura? E não havia nada em sua voz, além de informação técnica, garantiu que nenhuma edição pudesse ser feita anonimamente. Jonas Costa olhou para a mesa derrotado. Dante recostou-se em sua poltrona. Eu gostaria de propor que pausemos esta conversa até que o Conselho da Magistral revise essas descobertas. Se o que está sendo apresentado aqui for verdade, minha firma precisará revisitar a estrutura do nosso compromisso, não a sua existência. Amália processou aquilo com alívio. 38 milhões de reais não haviam desaparecido. Estavam apenas esperando a casa ser colocada em ordem. Jonas foi escoltado para fora e sua renúncia foi entregue antes do fim do dia. Quando todos saíram, Amália encontrou-se sozinha com Caio. A luz da tarde estava diferente agora, mais baixa, tornando as paredes de vidro âmbar nas bordas. Ele estava fechando o laptop, arrumando os cabos com o mesmo silêncio metódico de sempre. Você poderia ter dito algo antes, disse ela. No carro. Você já sabia. Eu tinha uma teoria, ele disse. Precisava de dados para confirmar. Você ainda poderia ter insistido mais. Você não teria ouvido. Ele disse sem julgamento, apenas como um fato. Ela quis negar, mas percebeu que não podia. Por que você deixou a Vértice há 3 anos? Ela perguntou. Pela minha filha Elisa. Ele explicou com simplicidade. Ela tem 6 anos. Minha esposa foi embora e Elisa precisava de um pai que estivesse em casa para o jantar, não de um engenheiro que estivesse em uma sala de servidores em outro fuso horário. Amália pensou no que aquilo custara, no peso de trocar o prestígio e o salário por uma vida de invisibilidade para poder buscar a filha na escola todos os dias. O telefone de Caio brilhou na mesa. Ele olhou para a tela e seu rosto mudou completamente. Não foi dramático, mas foi uma reorientação absoluta de bússola. Ele virou o telefone para ela brevemente. Era uma chamada de vídeo de uma menina pequena, com olhos escuros e um coelho de pelúcia. Papai, disse a voz no telefone. O Bilu achou suas luvas. Caio sorriu uma expressão calorosa e real. Diga ao Bilu que essas são minhas luvas de dirigir. Vou precisar delas de volta. Eu gostaria de lhe oferecer um cargo, disse Amália assim que a chamada terminou. Ele parou o que estava fazendo. Consultor de integridade de sistemas. Você teria acesso a todos os dados, salário integral, benefícios. Você definiria suas próprias horas dentro do razoável. Ela fez uma pausa necessária. Claramente precisamos de alguém que realmente entenda o que está rodando por baixo de tudo isso. Caio olhou para ela. Ele não disse sim imediatamente. Ele ponderou, processando cada detalhe. Eu precisaria estar em casa às 3h30 da tarde todos os dias, disse ele finalmente, para buscar a Elisa na escola. Eu vou colocar isso diretamente no contrato. Amália prometeu. Ele assentiu uma vez. Foi o aceno de um homem que aprendera a pesar as coisas cuidadosamente antes de concordar. Ele sabia o que custava dar seu tempo a um edifício corporativo novamente e estava contando o custo, decidindo que aquele custo específico ele poderia pagar pela segurança do futuro de sua filha. Vou precisar da documentação completa do sistema antes de começar, disse ele. Não apenas o manual atual,
mas as especificações originais da Vértice. Você mesmo projetou metade delas. Amália lembrou com um meio sorriso. Exatamente por isso, preciso ver o que foi alterado desde então. Ele respondeu. Nas semanas que se seguiram, Caio Teixeira tornou-se uma figura silenciosa e constante na magistral. Ele chegava todas as manhãs às 7 horas e 30 minutos preparava seu próprio café e sentava-se em uma estação de trabalho perto da equipe de sistemas. Ele falava quando tinha algo a dizer, e não falava apenas para preencher o silêncio. Ele encontrou outras irregularidades na arquitetura de monitoramento em suas primeiras 2 semanas. As pessoas da equipe de sistemas inicialmente incertas sobre como tratá-lo passaram a admirá-lo por sua clareza e paciência ao explicar problemas complexos. Em 1 mês, ele era considerado essencial. Soraya abandonou a diplomacia formal em favor de uma gratidão genuína. O conselho removeu Jonas Costa oficialmente e o investimento de 38 milhões de reais de Dante Holanda fluiu para a expansão conforme o planejado. Caio estava em sua estação de trabalho quando a confirmação chegou. Amália passou por ele e deixou uma cópia impressa da confirmação de transferência ao lado de seu teclado. Ele olhou para ela e deu aquele pequeno aceno que ela aprendera a ler como seu sinal de reconhecimento. Às 3h15 de cada tarde, ele desligava o computador, vestia sua jaqueta e saía. Todos os dias, sem variação. E todos os dias, Amália se via acompanhando aquela partida silenciosa, o fechar suave da porta da escada, a ausência de uma presença que se tornara mais do que útil. Ela não apressava nada. Caio não era alguém que pudesse ser apressado. Havia algo entre eles que ainda estava sendo construído, uma confiança camada por camada. Amália sabia que a coisa mais importante que acontecera com o grupo magistral em 3 anos não chegara em uma apresentação de slides ou em uma previsão trimestral. Chegara em uma camisa desbotada, através de um aplicativo de motoristas, em uma manhã em que tudo dera errado, e ela quase deixara passar por completo. O sucesso da empresa agora tinha uma base muito mais sólida, não apenas tecnicamente, mas humanamente. Essa experiência deixou uma marca profunda na alma de Amália, algo que as planilhas de lucro nunca poderiam descrever. Muitas vezes, ao longo de nossas vidas, somos ensinados a valorizar apenas o que brilha, o que grita por atenção, o que se apresenta com títulos pomposos e roupas caras. Criamos categorias mentais rígidas para as pessoas que cruzam nosso caminho. O motorista é apenas um motorista, o faxineiro é apenas uma sombra que limpa o chão, o entregador é apenas uma mão que estende um pacote. No entanto, a verdadeira sabedoria, aquela que muitas vezes só alcançamos com o passar das décadas, nos ensina que a competência e o caráter mais puros raramente sentem a necessidade de se anunciar com trombetas. Caio Teixeira era um lembrete vivo de que as pessoas mais extraordinárias que encontraremos podem estar escondidas em papéis que o mundo considera comuns. Ele carregava consigo uma maestria técnica e uma integridade moral, que nenhum escritório de luxo poderia fabricar. Ele escolhera a invisibilidade para proteger o que era sagrado, o tempo com sua filha, a promessa de estar presente, o amor que não se negocia. Para alguém mais velho que já viu os ciclos da vida se completarem, essa é uma verdade reconfortante. O valor de um homem não reside no que ele possui ou na posição que ocupa na hierarquia social, mas na clareza de suas prioridades e na excelência com que executa qualquer tarefa, por mais simples que pareça. Amália aprendeu que sua própria eficiência era, na verdade, uma forma de cegueira. Ao tratar as pessoas como engrenagens de uma máquina, ela quase perdeu a alma que mantinha essa máquina funcionando. A lição de que cada ser humano carrega um universo de conhecimentos e histórias por trás de um uniforme ou de uma função de serviço é o que realmente diferencia um líder de um mero chefe.
No final das contas, o sucesso financeiro de 38 milhões de reais foi apenas uma consequência de ter parado para ouvir uma voz que ela inicialmente considerou irrelevante. A verdadeira riqueza que ela adquiriu naquele dia foi a humildade de reconhecer que o conhecimento não tem dono e que a dignidade não depende de aplausos. É preciso coragem para simplificar a vida como Caio fez, e é preciso sensibilidade para valorizar essa simplicidade como Amália passou a fazer. A vida é um sistema complexo de encontros inesperados e muitas vezes a solução para os nossos maiores problemas está sentada bem ao nosso lado, segurando o volante, esperando apenas que sejamos humanos o suficiente para olhar e perguntar: quem é você de verdade? Quando aprendemos a enxergar as pessoas além das etiquetas, o mundo se torna um lugar muito mais rico, seguro e profundamente conectado. É essa percepção que traz paz ao coração quando olhamos para trás, saber que não passamos pela vida atropelando os outros, mas que soubemos reconhecer o brilho escondido na simplicidade do cotidiano.